nome correto da igreja. Discurso proferido pelo presidente Russell M. Nelson em outubro de 2018. Foi a segunda conferência geral dele como presidente da igreja. E nesse discurso nós vamos falar hoje a respeito que ele diz de uma forma muito incisiva o nome correto da igreja. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para te ajudar a aprender mais sobre os ensinamentos do profeta vivo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. E se você ativar o sininho, você vai receber as notificações. Dá um like se você gostar, né, do vídeo e compartilha também com seus amigos, com as pessoas que você gosta. E também faça os comentários, né? Faça os seus comentários, eu gosto muito de ler os comentários. Esse é um discurso muito interessante e eu acho que talvez um dos discursos mais em que ele expressa que era a vontade do Senhor. Normalmente os profetas não falam isso, né? Mas ele está falando que realmente é a vontade do Senhor para nós em relação a esse assunto. Que o Senhor não estava muito satisfeito com a gente em relação ao nome da igreja. Então, eu gostaria de ler alguns trechos, né, desse discurso para a gente vai comentando aqui. Ele começa dizendo o seguinte: Hoje, me sinto compelido a falar a vocês sobre um assunto de grande importância. Há algumas semanas, publiquei uma declaração referente a uma correção quanto ao nome da igreja. Fiz isso porque o Senhor revelou em minha mente a importância do nome que Ele decretou para a sua igreja. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha só, que coisa. Então ele está dizendo assim: o Senhor revelou em minha mente. Os profetas não costumam falar, né, exatamente assim, né? Então, eles vão falando o que tem que ser falado, que o Senhor nos inspira, tá tudo certo. Mas essa frase, ela é muito forte. Porque o Senhor falou diretamente com ele e ele está dizendo isso. O Senhor falou, revelou, né? Revelou em minha mente a importância do nome que ele decretou para a sua igreja. Quando ele fala isso, eu acho que você estava assistindo também esse discurso, eu estava assistindo, né? Alguma coisa aí não está muito... Mas é interessante que quando uma coisa é você assistir o discurso e depois você ler o discurso com mais atenção e você consegue perceber nas palavras que tem coisas muito mais fortes ali por trás, né? A gente não consegue pegar tudo, né, quando ele está falando, mas você consegue sentir o Espírito. Isso sim, o Espírito... Naquela hora eu senti um Espírito forte e o Espírito confirmando que aquilo que o presidente Nelson estava dizendo era realmente o que precisava acontecer, que era a vontade do Senhor. E aí ele continua dizendo: Deixe-me explicar por que nos importamos tanto com essa questão. Mas primeiro, vou dizer o que não é o propósito desse empenho. Então, o propósito de mudar, né, o nome da igreja. Ele está dizendo, olha, o que não é o propósito. Porque essa... o enfatizar o nome da igreja, na verdade, ele disse anteriormente, né, que o Senhor revelou que a importância do nome da igreja. Mas ele vai dizer agora o que não é o propósito desse empenho. Ele disse: não é uma mudança de nome. Não é a reformulação de uma marca. Não é algo superficial. Não é um capricho. E não é algo insignificante. Então isso é importante a gente saber. Que não é mudar o nome, não é reformular a marca, não é algo superficial, não é capricho, não é nada insignificante. É algo real de importância porque o Senhor falou para ele isso. E eu me lembro, tem alguns discursos de profetas falando sobre, falando dessa maneira, né?
eu me lembro que o presidente Hinckley, ele falou, ele leu uma carta falando que não havia assim um empenho muito dos membros da igreja, dos líderes da igreja, em ajudar as pessoas que eram recém-conversas. E ele disse uma frase que eu nunca me esqueço, ele disse assim, o Senhor não está satisfeito conosco em relação a esse assunto. Olha só. Então, é mais ou menos isso aqui que o presidente Nelson está dizendo, que o Senhor não está satisfeito conosco em relação a como nós temos usado o nome da igreja. E aí então o presidente Nelson disse mais. Na verdade, é uma correção. É um mandamento do Senhor. Não foi Joseph Smith quem determinou o nome da igreja restaurada por seu intermédio, nem Mormon. Foi o próprio Salvador que disse, pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Então, é um mandamento, porque Cristo disse, assim será chamada a minha igreja. Então, você está dizendo, é assim que vai ser? É assim que deve ser. E o presidente Nelson enfatizou bem que essa escritura, quando o Senhor fala, né, que a minha igreja, esse mandamento, né, que a igreja deve ser chamada a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, está lá em Doutrina e Convênios 115:4. Então, foi exatamente isso que o presidente Nelson quis dizer. Olha, é um mandamento. É simples assim. E ele disse mais, o presidente Nelson. Portanto, o nome da igreja não é negociável. Quando o Salvador declara nitidamente qual deve ser o nome de sua igreja, e ainda precede sua declaração com, pois assim será a minha igreja chamada, ele está falando sério. E se permitimos que apelidos sejam usados, e adotamos ou até mesmo apoiamos esses apelidos, ele se ofende. Nossa, eu quero enfatizar aqui 3 coisas, 3 frases. Uma, o nome da igreja não é negociável. Não tem essa de, vamos mudar aqui, né, Igreja de Jesus Cristo, vamos deixar só Igreja de Jesus Cristo, ou vamos deixar só os santos, a Igreja dos Santos dos últimos dias. Não é negociável. É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. É um nome grande, mas é um nome muito grande para falar, né? Não é negociável. É isso, é dessa maneira que o Senhor deseja. E aí, outra frase aqui nessa citação que eu li agora, ele está falando sério. Nossa. Umas alfinetadas assim na gente que, na verdade, a palavra de Deus, como dizem Doutrina e Convênios, ela é uma espada de 2 gumes, né? Ela entra assim no nosso coração, entra nas nossas entranhas, né? Vai entrando e vai cortando tudo lá dentro. Então, é exatamente isso que o presidente Nelson está fazendo aqui, falando disso. O Senhor está falando sério, não é brincadeira. O nome não é negociável. E ele disse aqui no final que muito me chamou a atenção também. E se permitirmos que apelidos sejam usados, ou adotamos, ou até mesmo apoiamos esses apelidos, ele se ofende. Ele se ofende. Eu não quero ofender o Senhor. Não quero mesmo. É claro que eu ofendo ele com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus pensamentos, e muitas vezes. Mas eu não quero ofendê-lo. Então quando o presidente Nelson disse isso, eu falei, eita, agora a coisa mudou. E é interessante, ele fala muito sobre as coisas, sobre o nome da igreja. Eu não vou, claro, ler todo o discurso, mas eu queria enfatizar alguns pontos. Tem uma outra parte aqui que eu gostaria de ler para você agora. O que há por trás de um nome, ou nesse caso, de um apelido? Quando se trata de darmos apelidos para a igreja, tais como a Igreja Sud, a Igreja Mormon, ou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a omissão mais gritante
é a ausência do nome do Salvador. Remover o nome do Senhor da Igreja do Senhor é uma grande vitória para Satanás. Quando descartamos o nome do Salvador, estamos sutilmente desprezando tudo o que Jesus Cristo fez por nós, inclusive sua expiação. Depois de tudo que ele tinha sofrido, depois de tudo que tinha feito pela humanidade, percebo com profundo pesar que temos involuntariamente permitido que a Igreja restaurada do Senhor seja chamada por outros nomes, cada um dos quais exclui o nome de Jesus Cristo. Agora ele vai focar em algumas outras coisas muito importantes aqui. Ele está dizendo, olha, remover, quando a gente fala Igreja Sul, Igreja Mórmon, Igreja Santos dos Últimos Dias, a gente está tirando o nome de Cristo. E remover, olha só, o nome do Senhor da Igreja é uma grande vitória para Satanás. Olha isso. É muito forte isso que o presidente Nelson está dizendo. É muito real. Então está mostrando muito bem o que o Senhor deseja de nós. O Senhor está se ofendendo, porque nós estamos tirando o nome dele da igreja. Ele diz assim, quando a gente faz isso, ele está falando, quando a gente descarta o nome de Cristo, está dizendo que a gente despreza o que Jesus Cristo fez por nós, inclusive a expiação. Olha isso. É muito forte. E a gente precisa parar para pensar em como usar o nome da igreja. Ele continua e disse o seguinte: Quando omitimos seu nome de sua igreja, não estamos inadvertidamente removendo-o como ponto central de nossa vida? Nossa. Então, eu sei que pode parecer assim, nossa, será que o presidente Nelson está exagerando, né? Puxa, não está. Quando ele diz que o Senhor se ofende, quando ele diz que não é negociável, quando ele diz que o Senhor está falando sério, quando ele diz que é mandamento, quando ele diz que o Senhor revelou na mente dele essas coisas sobre o nome da igreja, isso é real, é verdadeiro, é o que o Senhor está sentindo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Ele continua mais. Para grande parte do mundo, a Igreja do Senhor está atualmente disfarçada como a Igreja Mórmon. Mas nós, como membros da Igreja do Senhor, sabemos quem é o cabeça da Igreja, o próprio Jesus Cristo. Infelizmente, muitos dos que ouvem o termo Mórmon podem pensar que adoramos Mórmon. De forma alguma. Honramos e respeitamos esse grande profeta da América Antiga. Mas não somos discípulos de Mórmon. Somos discípulos do Senhor. Então fica muito claro aqui que não devemos chamar de igreja mórmon. Mórmon era um homem importante, um grande profeta e respeitado profeta, mas não é essa a vontade do Senhor. Ele continua dizendo: Outros sentem que, por já sermos amplamente conhecidos como os Mormons e a Igreja Mórmon, deveríamos aproveitar isso ao máximo. Se estivéssemos debatendo sobre dar um nome a uma organização criada pelo homem, talvez esses argumentos prevalecessem. Mas nesse assunto crucial, nós nos voltamos para Ele, a quem esta igreja pertence, e reconhecemos que os caminhos do Senhor não são e nunca serão os caminhos dos homens. Forte também isso. Olha a forma incisiva que o profeta do Senhor está falando sobre o nome da igreja. A gente precisa dar muita atenção para isso. A gente precisa se preocupar muito com isso. Então ele está dizendo, olha, reconhecemos que os caminhos do Senhor não são e nunca serão os caminhos dos homens. Ele disse mais: quando nos referimos à igreja pela primeira vez, é preferível utilizar seu nome completo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Quando for necessário utilizar uma referência abreviada, incentivamos a utilizar os termos a igreja ou a Igreja de Jesus Cristo. O termo a Igreja Restaurada de Jesus Cristo também é correto e seu uso é incentivado. Se alguém perguntar, você é mórmon? Vocês podem responder, se está perguntando se sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sim, sou. Legal isso, ele dá uma dica pra gente. Bom, a pessoa, você é mórmon? Ele diz, se você está perguntando se eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, sim. Então é importante enfatizar o nome da igreja completa, né? O nome inteiro da igreja. E o presidente Nelson diz mais. Queridos irmãos e irmãs, prometo-lhes, olha só, se dermos o melhor de nós para restaurarmos o nome correto da igreja do Senhor, Ele, a quem esta igreja pertence, derramará seu poder e suas bênçãos sobre os santos dos últimos dias de maneiras como jamais vimos. Olha só. Teremos o conhecimento e o poder de Deus para nos ajudar a levar as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo a toda nação, tribo, língua e povo, ajudando a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Nossa, isso é muito interessante. Pensa bem você, ele está dizendo assim, se dermos o melhor de nós para restaurar o nome correto da igreja do Senhor, Ele, a quem a igreja pertence, derramará seu poder e suas bênçãos sobre os santos dos últimos dias de maneira que jamais vimos. Então tem uma promessa. Mandamento com promessa. Todos os mandamentos têm promessa, mas ele está enfatizando, olha, não é só a questão da gente dizer o nome correto da igreja. Isso satisfaz o Senhor, ele fica muito feliz com isso. Mas ao fazermos isso, grandes bênçãos virão sobre a igreja, sobre a nossa vida e sobre a igreja. Porque as pessoas vão olhar e vão ver que esse nome, Igreja de Jesus Cristo, é a igreja dele, não é a igreja de Mórmon, de Moisés, de Elias, de Adão. Não, é a igreja de Jesus Cristo. A gente precisa enfatizar isso. E para finalizar, eu queria dizer algo que ele disse mais. Então, o que está por trás de um nome? Quando se trata do nome da igreja do Senhor, a resposta é tudo. Jesus Cristo nos instruiu a chamarmos a igreja pelo seu nome, porque ela é sua igreja, repleta de seu poder. Que lindo isso que ele falou, que maravilhoso isso. Então, mas o que tem por trás de um nome? Será que é uma coisa assim tão importante? Ele diz, quando se trata do nome da igreja do Senhor, a resposta é tudo. Muito forte. Então, eu quis enfatizar aqui alguns pontos importantes desse discurso do presidente Nelson, mas eu quero dizer aqui, espero que você tenha entendido bem esse assunto, mas eu queria deixar claro e testificar do fundo do meu coração que quando um profeta fala, fiz isso porque o Senhor revelou em minha mente, é a vontade de Deus. E nós estamos aqui para cumprir a vontade dele. Nós estamos aqui para alinhar nossa vontade à vontade do Senhor. E ele disse que se a gente permitir que apelidos sejam adotados por nós no nome da igreja dele, ele vai se ofender. Então não vamos permitir que o Senhor se ofenda conosco em razão disso. É a vontade dele, é mandamento. Então lembre-se sempre, quando você for falar o nome da igreja, lembre-se dessas duas coisas, que é mandamento e que ele se ofende se a gente não falar o nome corretamente. Principalmente, enfatizar o nome Jesus Cristo no nome da igreja. É a igreja dele. Ele criou, ele organizou. Então, o presidente Nelson falou uma coisa que, muito me tocou, quando ele disse que quando a gente remove o nome do Senhor da igreja, que a gente está desprezando
o que Cristo fez por nós, inclusive a expiação. Olha isso. Então pense bem. Quando você for falar o nome da igreja, use o nome completo, use o nome correto. Siga as instruções do presidente Nelson. Ele nos ensinou dessa maneira e é assim que a gente deve fazer. Ele é um profeta de Deus, eu testifico isso. Porque ele falou, que o Senhor falou para ele, na mente dele, dizendo que ele não estava feliz com a gente, porque a gente estava usando o nome incorreto. O nome correto é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Te vejo no próximo vídeo.